Até 2060, o Brasil deve ter 1 milhão de idosos. O aumento da expectativa de vida do brasileiro e a redução da taxa de fecundidade muda o perfil etário da população. Mas é importante saber que podemos sim envelhecer com qualidade de vida. E esse é o nosso assunto de hoje aqui no estúdio. Para isso, estamos recebendo o médico geriatra Fábio Vignoli. Tudo bem, doutor? Tudo bem, boa tarde. Obrigada pela sua presença. Obrigado. Doutor, quais as principais queixas dos idosos em consultório hoje em dia? São variadas, mas tem muitas queixas articulares, queixas de memória, de transtornos emocionais, de hipertensão, de diabetes. E com o surgimento de uma população mais ativa, eles querem envelhecer melhor, continuar sendo produtivos. E é possível envelhecer com qualidade de vida? Sim, é evidente que sim, porque, na verdade, o final da história, que é a velhice, é o que você colhe na tua maturidade, tua maturidade, o que você plantou, o que você se programou. E o que seria, então, envelhecer com qualidade de vida? O que o idoso deve fazer, ou antes mesmo de chegar na fase idosa, o que deve ser feito para chegar lá bem, disposto? Na verdade, é estar sempre alerta, né? Que a qualidade de vida é o que, na geriatria, a gente preconiza a independência e a autonomia desse idoso. É muito difícil chegar numa idade muito avançada sem ter necessidade de tomar uma medicação. A qualidade de vida, a saúde, não depende da quantidade de doenças que você tem. Existe do teu grau de produtividade, o teu grau de realização. É difícil chegar numa maturidade, numa idade muito avançada, sem ter a necessidade de algum apoio médico. Certo. Mas se você tem a tua autonomia, se você preserva a tua independência, é o que a gente diz de envelhecimento bem-sucedido. A gente muda ao longo da vida. A gente, quando é mais jovem, corre mais rápido. Quando você envelhece, você corre mais devagar. Mas você chega. Então, é saber dosar, saber medir. E o que a gente faz ao longo da nossa maturidade, a nível de atividade física, atividade intelectual, laborativa, social, isso tudo vai ter o reflexo vem depois. Uma recompensa futura. Sem dúvida. A alimentação influencia também, doutor? Influencia muito, sim, por bons hábitos, né? Mas influencia tanto do lado negativo como do lado negativo, porque na família brasileira... Tanto do lado positivo quanto do negativo? Sim, porque o comer não é só o que você tem no prato, às vezes é um ritual de você estar junto com a família. A parte social também é importante, né? Tá, entendeu? E o comer é gostoso, é bom, é uma forma prazerosa e muitas vezes nos finais da idade, o comer é um dos poucos prazeres que sobra para o idoso. Entendi. E se você é rigoroso em tirar aquilo, o que sobra para ele? Pois é. A parte social também é importante, né? A gente vai ver agora uma reportagem que mostra idosos que vivem intensamente, são os idosos ativos. Vamos ver. A vaidade faz parte do dia a dia de Débora. Sempre maquiada, bem arrumada e de salto alto, ela busca sempre o lado positivo de tudo. A funcionária pública de 60 anos tem orgulho da idade e tem paixão por fotos. Já fez vários ensaios. Eu me sinto bonita, de bem com a vida. Nossa, eu me sinto linda, maravilhosa. Não me interessa a idade. Para mim é a cabeça. Eu me sinto jovem. A fotógrafa, que já realizou vários ensaios com mulheres maduras, procura, através da lente da câmera, capturar mais do que a beleza exterior. Ela busca a essência das pessoas. Tem algumas mulheres que vêm aqui e falam assim para mim: eu tenho pavor de foto. Eu vim porque insistiram muito, minha filha insistiu, sempre alguma mulher deu um apoio. Então, eu quero ver se realmente eu vou ficar bem. Quando elas se veem bonitas, elas falam assim: eu não acredito que dava para sair desse jeito, eu não acredito que eu poderia ficar assim. Outro exemplo de como a idade só traz benefícios e enriquece a alma é o de Nilce. Dona de um salão de beleza, ela atende as clientes com muita disposição e bom humor. A idade só te melhora, né? Você fica mais tranquila, você fica mais solto, os filhos cresceram, você já não tem mais a preocupação com criança, então você pode investir em você. Eu acho que esse é o momento, né? Você não tem criança, não tem filho pequeno, aí você já pode viajar, sair do país, você já pode fazer cursos. Falando em disposição, olha a dona Elza. Ela tem 75 anos e joga tênis desde os 14. Tem uma saúde de ferro e conta seu segredinho de sucesso. A gente tem que estar sempre alegre, sempre de bem com os outros. Eu costumo falar que
Eu não gosto de ver nas pessoas a parte negativa. Hoje o conceito de envelhecimento está mudando rápido para acompanhar o pique dessa turminha cada vez mais ativa. E se você acha que eles estão parados no mundo, está muito enganado. Eles estão cada vez mais conectados, não é mesmo, seu Carlos? O que tiver de tecnologia, eu estou correndo atrás. Gosto de novidade. Eu acho que a pessoa não pode parar no tempo. Tem que evoluir, pô, né? Largar aquela mania de amarrar cachorro com linguiça, né? Vamos evoluir. Acompanhar o modernismo. É verdade, não pode parar nunca, né? O senhor acha que a autoestima nessa fase é muito importante também, doutor? Você vê, são velhos jovens ou jovens velhos, né? Muito importante, isso é fundamental. Você vê... Seja o trabalho, o esporte, o que for, tem que estar sempre praticando alguma coisa, né? Ocupando ser produtivo, a cabeça. Se sentir ativo, isso é o mais importante. É o envelhecimento bem-sucedido. Sem dúvida. Só voltando a falar das medicações, que a gente falou um pouco no início da entrevista, doutora, a reposição hormonal, ela deve ser feita por todos e a partir de qual idade? Olha, essa é uma controvérsia muito grande na medicina. É meio dogmático até, não é definitivo, mas a reposição, quando você fala em reposição, é quando você tem uma falta de hormônio. E não necessariamente na terceira idade vai acontecer essa falta? Essa falta pode ser amenizada por algumas outras coisas. O que é muito comum que a gente vê na mulher perimenopausa é a reposição hormonal feminina. Mas naquelas que têm tendência a câncer de mama, uma série de outros problemas de trombose, de hipertensão, você tem que dosar o risco e o benefício. Assim como nos homens também, por questões de aumento prostático ou não. Quando você chega numa insuficiência hormonal, tem várias, tem que sempre pesar o risco e o benefício que você vai ter usando esse tipo de tratamento. E sempre com a ajuda de um médico, né, doutor? Sim, com certeza. Nunca fazer por si próprio. E a gente estava mostrando aí na reportagem que eles fazem esporte, não são nada sedentários. Mas existem também os idosos sedentários, né? Como começar a praticar um esporte? O ideal seria o quê? Uma caminhada? Eu acho que o primeiro esporte com atividade física, não só intelectual. O primeiro passo é sempre o mais importante. Mas o esporte também tem que te dar prazer. Sem dúvida. Se a pessoa não gosta de caminhar, não adianta forçar ela a caminhar. Você pode compensar isso numa dança, numa natação. Sim. Com uma orientação de um especialista em atividade física, um educador físico, é fundamental um fisioterapeuta. E se você tem condições cardiovasculares para enfrentar uma atividade física. Aí depende do médico, o geriatra, o cardiologista, o clínico geral, para te limitar até onde você pode ir, o que você quer alcançar. E o ideal é uma atividade que dê prazer antes de mais nada, né? Principalmente, senão vai ser um castigo. Pois é. E aquele isolamento que muitos idosos optam por ter, né? Às vezes não querem sair de casa, ficam ali na frente da televisão. Por que isso acontece e o que fazer para não seguir essa linha, doutor? Na verdade, assim, quando a gente fala em opção, a gente tem que respeitar. Mas o grande problema é você dizer que é uma opção ou falta de outras opções. Certo. Porque ele já não tem uma atividade social, recreacional, laborativa. Será que é a opção dele ficar em casa assistindo televisão ou porque falta de outras opções? Aí também tem um aspecto da cidade onde ele mora, os equipamentos para a terceira idade, a acessibilidade de transporte, segurança, tudo isso implica numa vontade dele sair ou não para casa com algum objetivo. Existem os centros de convivência que tentam atrair, mas tem gente que é mais retraída durante a sua vida ou tem alguma doença que está impedindo que ele saia, por exemplo, uma depressão, uma grande preocupação com algum ente da família. A gente vê muito paciente da terceira idade que ele ainda é suporte na família, ele busca neto, ele aguarda o neto chegar, ele ainda está funcionando de alguma maneira, não necessariamente ele precisa estar na rua. Sem dúvida. E Santos é uma cidade que tem muitos idosos e tem também a praia aí à disposição, né, para uma caminhada. Isso facilita também? Facilita. Você tem uma cidade praticamente plana, quer dizer, os acidentes geográficos são mais reduzidos em extremos, quer dizer, facilita. Certo. E quando que o paciente deve procurar um médico geriatra? Que o geriatra é especificamente para eles, né? Quando que o idoso deve procurar ou quando a família deve perceber que tem que levar o pai ou a mãe ao geriatra? Existem algumas linhas na geriatria, mas a princípio, assim, você começa a envelhecer a partir da maturidade. Se você
tem um envelhecer mais amenizado, com orientações de um especialista que cuida do idoso, de extremos de idade, provavelmente o impacto dos teus anos vividos vão ser menor. Então, não existe fixamente, olha, a partir de 35, de 60 anos você vai a um geriatra. Existem geriatras voltados a quedas, existem geriatras voltados a quadros emocionais, a quadros psiquiátricos, a atividade física, cardiovascular. Mas, a princípio, a partir do início do teu envelhecimento, uma noção, não que o geriatra vá substituir teu cardiologista, teu endocrinologista, teu clínico geral, mas ele pode dar algumas pinceladinhas e ver o idoso no ambiente geral. Sem dúvida. E a gente vê também muitos casos de idosos que perdem um pouco da memória, aos poucos vai perdendo um pouco. Tem algum exercício que eles possam fazer em casa mesmo, ou com a família, para melhorar isso, para buscar um pouco mais essa memória? Tá. É assim, com o passar dos anos, existe uma lentificação na recuperação da tua informação. Quer dizer, a tua memória fica um pouco mais lenta na recuperação daquela informação que você tem guardada. Isso é fisiológico. Certo. Memória também depende também de um pouquinho de treino. Isso a gente não tirando doenças, tá? As doenças de memória. O envelhecer normal. Memória também é um pouquinho de treino. Então, depende de estímulo, depende de medicações, de não tomar medicações que alterariam a recuperação da tua memória e da finalidade que você tem para ter uma memória. Você tem uma memória aposentado, que só fica em casa vendo TV, saber o nome do teu carteiro não é muito importante para ele, né? Certo, Mas é importante saber o nome do amigo do netinho que vai buscar em casa. Exatamente. Então, também tem que ter a finalidade dessa memória, que é muito mais importante do que o fato em si. Sem dúvida. Bom, resumindo, doutor, é muito importante, então, ter uma qualidade de vida boa, conviver socialmente com as pessoas também, conversar bastante, isso tudo melhora aí. Tudo isso sai no lucro. Essa fase. Exatamente. Sem dúvida. Muito obrigada pela sua presença, Eu que agradeço doutor. a oportunidade. Conversei com o médico geriatra Fábio Vignoli. Obrigada, boa tarde para o senhor. Igualmente, obrigado.